Amém. João 4:46 diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Deixe sentar. Esta palavra, que se parece muito com uma outra, né? Muito, mas são situações diferentes. Mas às vezes nós misturamos as duas, não tem problema. A questão é que o nome do Senhor seja glorificado e esse seja o objetivo, amém? Mas que confundimos essas passagens, muitas vezes confundimos, né? Porém, o que me chama a atenção nesta passagem? Primeira, o homem roga para Jesus: Senhor, desce comigo antes que meu filho morra. Primeira coisa que não funciona é querer dizer para Deus como Ele tem que trabalhar. Não funciona. Eu descer? Não. Vai, teu filho vive. Por essa o homem não esperava. Há alguns historiadores que colocam o filme, quando expressa essa passagem, que Jesus diz para o homem: vai, teu filho vive. O homem baixa a cabeça, triste, frustrado, decepcionado, e vai embora. Mas ao encontrar os seus companheiros, recebe a notícia do que seu filho vivia. E aí creu ele e toda a sua casa. Porque Deus nunca aceita que o homem lhe diga o que fazer ou como fazer. Lembra de Naamã e tantas outras situações. Outro detalhe que vemos nesta passagem é que quando o homem se aproxima de Jesus, Jesus, recebendo, vamos assim dizer, uma revelação, discernindo a situação, ele diz o que para o homem? Se não virdes sinais, não crereis. Deus entende, Jesus Cristo entende as pessoas que precisam de sinais. Tem gente que tem, vamos assim dizer, entre aspas, um coração duro. Vamos dizer entre aspas, porque talvez nós nem saibamos o que é realmente um coração duro. Usamos isso como slogan, mas às vezes nos deparamos com verdades que provam que tudo que falamos não passou de tolice. Amém? Muitos já disseram: eu posso ser qualquer coisa na vida, menos um crente. Quem já disse isso aí? O resultado é esse, tá vendo? Bem-aventurada a cobrança que Deus te fez, né? Te transformou num crente, te cercou com o seu cuidado. Então isto é glorioso. Então Jesus diz assim, ó: se não vê sinal, não vai crer. Eu vou dar sinal para ele. Vai, teu filho vive. Por quê? Ele queria aquela cura. Ele veio com o coração, soube que Jesus estava naquela região, ele veio com o coração voltado, mas ele já estava determinado: só vou crer se eu ver o sinal. Deus sabe todas as coisas, amém? Este é um detalhe interessante. E Jesus foi e deu-lhe o sinal. Mas há casos e casos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em vários tipos
de lugares diferentes, não é isso? E cada tipo de lugar diferente representa a vida do ser humano, o coração do ser humano, não é isso? Então, Deus é que sabe como vai tratar a semente que caiu entre espinhos. Não sou eu nem você que sabe disso. Deus é que sabe como vai tratar a semente que caiu em boa terra, porque muitas sementes nós vimos cair em boas terras que pareciam que iam multiplicar, e hoje você olha para o lado e não vê. Então, Deus é quem sabe todas as coisas. A nós cabe um título gloriosíssimo que não é fácil de alcançar, de servo, né? E a Bíblia ainda diz: quando você for um bom servo e fizer tudo que o Senhor mandou, você ainda é o quê? Servo inútil. Diploma difícil de tirar esse de servo inútil. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Então, era um homem que queria ver sinais e viu. Tem mais, o sinal que foi dado a ele foi maior do que o que ele esperava. O que ele queria? Senhor, desce comigo antes que meu filho morra. Então vamos até acreditar que ele esperava uma cura, mas desde que Jesus descesse. Agora, que Jesus dissesse simplesmente: vai, teu filho vive, esse sinal ele não esperava. Amém? Muitas vezes Deus nos dá sinais além do que nós esperamos. Por quê? Porque o seu desejo é resgatar almas. Se ele se pregou lá naquela cruz para resgatar a humanidade, quanto mais dá um sinal ele dá. Porém, o semeador sai a semear e cada tipo de lugar aonde a semente cai é Deus quem vai tratar. Se você lembrar, nós não vamos abrir a Escritura, tem um outro homem que chegou diante de Jesus e disse, não do filho, é aí que nós confundimos, né? Ele fala do servo, de um criado. Meu criado está moribundo à morte. Jesus se antecipa e diz, eu irei. O homem não pediu, eu irei e lhe darei saúde. O homem falou, não, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Olha, a situação é bem diferente. Mas envia uma palavra e o meu servo sarará. Jesus levou um susto. Que isso? Essa eu não esperava. Essa surpreendeu até Jesus. Jesus parou, olhou para aquele povo ao redor e disse, nem mesmo em Israel, o povo eleito, que tem os pergaminhos, que tem a história do Mar Vermelho, que viu o maná descer, que viu tudo, nem mesmo o povo eleito, nem mesmo no meio destes, eu vi tanta fé como deste homem. E o homem era um centurião romano, não era nem judeu. E Jesus vira para ele, exatamente como ele creu, vai, teu criado vive. Ele voltou feliz da vida e encontrou a resposta do Senhor. Amém? Situação diferente. Jesus disse que ia, mas o homem teve tanta fé que Jesus não precisou ir. Tem outro episódio que fala de uma mulher que tinha uma hemorragia. Durante quanto tempo a mulher tinha hemorragia? 12 anos. E esta mulher, ela ouvindo falar de Jesus, vendo uma multidão tremenda, Jesus está no meio de um povo, de repente Jesus percebeu alguma coisa, virou para os seus apóstolos e disse assim, quem me tocou? Aí sempre tem um atrevido, né? Atrevido você vai encontrar sempre, irmão. Sempre, mestre, a multidão te aperta, tu vem com essa pergunta ridícula, quem te tocou? Não, alguém me tocou. Senhor, peraí, temos mais o que fazer. Quem te tocou? Olha aqui, todo mundo quer tirar uma casquinha, está todo mundo te empurrando, todo mundo te alisando, e tu vai perguntar, quem te tocou? Não, alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude, arrancaram um poder de mim que nem eu mesmo sabia que iam arrancar. Eu quero saber quem foi esse aí que fez isso, quem me tocou?
No meio da multidão, entre a perna de um, entre o braço de outro, Jesus avistou uma mulher lá no canto, gemendo e tremendo, porque na mesma hora ela sentiu que o seu mal foi curado. Na mesma hora. E já estava ali chorando, emocionada, em gratidão. E Jesus disse: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Esta foi ao encontro de Jesus. Ela não viu os obstáculos, ela não viu a dificuldade, ela não olhou lá da janela dela, lá vem Jesus, caramba, 500 na frente, 600 à esquerda, 600 à direita, mais 500 atrás, eu nunca vou chegar até ele. Eu vou sim. Amém, meu irmão? Quem tem fé não vê barreiras, porque nós servimos um Deus que opera acima de todas as coisas, é soberano. Quem tem fé não vê limites, quem tem fé não vê fronteiras, quem tem fé crê, e quem crê vê a glória de Deus. Ela não olhou. Imagina essa mulher tentando tocar em Jesus. Dá licença, dá licença, dá licença. Ah, Jesus está ali. Quando ela andava 500 metros, Jesus já estava mais lá na frente, e mais gente, e dá licença, e dá licença, e dá licença. Quando ela conseguiu, ela pegou nas vestes de Jesus, só nas vestes. Jesus sentiu o poder fluir por ele e alcançar a mulher. Ela não disse nada para ele. Não disse: Senhor, me cura, Senhor, me impõe as mãos, Senhor, isso. Deus tratou com aquela mulher desta forma, amém? E alcançou. Jesus, quando essa mulher o toca, ele está indo para um lugar. Você sabe qual é o lugar que ele está indo? Para a casa de Jairo. Por quê? Jairo chegou para Jesus e disse assim: olha, mestre, a minha filha está doente, dá para ir comigo? Jesus falou assim: ela está doente, está na cama, está impossibilitada de se mexer. Tá bom, eu vou lá. Quando Jesus diz que vai lá, alguém chega para Jairo e diz assim: olha, não importuna mais o mestre não, tua filha está morta. Jesus ouve aquela notícia fúnebre, vira para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Jairo arregalou um olho: como é que ela está morta? Eu não tenho que temer, eu tenho que só crer somente. Jesus chegou lá, colocou os incrédulos para fora, entrou Pedro, Tiago, João, Jesus, mais o pai e a mãe da menina, e ele disse o que para a menina? Talita cumi, menina, levanta. Pegou pela mão, todo mundo assombrado com a história, dá de comer para ela. Foi lá, foi ao encontro. Há um episódio lá em Marcos 5, do endemoniado gadareno. É chamado gadareno porque ele era da cidade de Gadara, uma das cidades que compunha a região chamada Decápolis, formada por 10 cidades, para onde Jesus depois o mandou ir. Eu pergunto, este homem tinha condições de ir até Jesus? Não, não tinha. Não tinha. O homem possesso, quando prendiam ele, ele arrebentava com tudo, grilhões, cadeia, e ia embora para os sepulcros se ferir com pedras. Imagina, olhando para esse homem, devia se ver coisas horripilantes, todo ferido, marca de sangue para tudo que é lado, cheio de hematoma, o homem nu, devia estar vivo só mesmo por misericórdia de Deus, devia ser um projeto de ser humano. Jesus pega o barco, atravessa o mar da Galileia. Os discípulos, o que ele vai fazer lá? Tem nem sinagoga daquele lado, tem nada lá. Tinha uma alma carente de Jesus, amém? Que não podia ir até ele, então ele foi até ela. Quando ele chega, os demônios naquele homem já vêm, cai prostrado. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Muitos diziam isso, e esse reconheceu também. Jesus disse: sai dele, e tem toda aquela história, mas o fato é que Jesus foi ao encontro dele.
Há um outro episódio, o cego de Jericó, em que alguns dizem que eram 2 cegos, outras versões dizem que eram, outras passagens bíblicas dizem que é um cego só. Não é a questão é o fato. Jesus vem com uma multidão passando na estrada, e este homem pega alguém e diz: que movimento é esse aí? O que está acontecendo? Alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré, filho de Davi, profeta de Deus. O que o homem começa a fazer? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cadê Jesus? Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus passou em frente a ele e ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi se ausentando e ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Quando ele sentiu que o barulho dos pés da multidão estava sumindo, que ele estava ficando para trás, aí ele gritou mais e mais, e apareceu logo alguém muito espiritual. Não importune o mestre. Sempre você vai achar um espiritual no teu caminho, um sabidão, um esperto, alguém que vai dizer para você como o teu Deus tem que agir, ou como o Deus dos céus e da terra tem que agir. Então tinha lá alguém: não importune o mestre, para de gritar. Não, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cego sou eu, não é você. Quem precisa sou eu, não é você. Quem tem que ficar debaixo da capa aqui pedindo esmola sou eu, não é você. Entende, irmão? É você que tem a necessidade. Clama. Não esquenta com o que te dizem, com o que te falam. Quer resposta? Está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o homem gritou, clamou, e lá foi Jesus. Quando Jesus está lá na frente, resolve parar e olhar para trás. Por quê? Porque o clamor daquele homem foi constante. Se ele tivesse parado de clamar, ele teria sido atendido? É possível crermos que não teria sido atendido. A Bíblia enfatiza a insistência dele. A Bíblia não diz simplesmente que ele clamou. A Bíblia diz que ele clamou repetidas vezes. Alguém tentou calá-lo e ele mais clamava. A Bíblia enfatiza a insistência dele. O que é essa insistência? A Bíblia diz ser fiel até a morte. Essa insistência, essa fidelidade redundante. E Jesus diz para alguém: vai lá, traz ele até aqui. Alguém foi lá e disse assim: anima-te, o mestre te chama. Pegaram o homem, chegou diante de Jesus: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Ora, peraí, não era óbvio que aquele homem queria ver? Será que era óbvio? Não era tão óbvio. Com as experiências que temos, não é tão óbvio. Tem muita gente, meu irmão, que tem muitas necessidades, mas não consegue enxergar a sua própria miséria. Quantas casas nós entramos para visitar pessoas apoiadas em muleta, pessoas com enfermidades sérias, em que nós dissemos assim: nós vamos orar. Qual o seu pedido? Ah, não, eu tenho uma causa aí na justiça, eu tenho dinheiro para receber. A pessoa morrendo em cima de uma cama, a pessoa precisando ser levantada pelo poder de Deus, se apoiando lá com a coluna toda torta. Não, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho não sei quantos % que o governo me deve. Então não é tão óbvio esse homem, Jesus perguntar: que tu queres que eu te faça? A necessidade maior dele era ver. Mas se ele pede outra coisa? Quantas pessoas têm pedido outras coisas? Outro episódio aqui que eu quero enfatizar nessa questão, neste episódio, é o clamor deste homem. Irmãos, você viu as diferentes situações. Algumas pessoas apelam para o seu próprio comodismo. É bom, tem coisas que são muito cômodas. Outras não olham
para as suas situações, como aquela mulher. Outros Jesus considera que deve ir até eles, outros, porém, considera que devam ir até ele. E assim nós devemos estarmos dispostos ao mover de Deus. Às vezes nós queremos ser mais bonzinhos do que Deus, e ainda criticamos os outros que agem de forma diferente de nós. Cada um tem o seu chamado, cada um faça dele o que bem quiser. No começo desse ministério, nós saíamos para visitar gente nesse Rio de Janeiro inteiro. Não tínhamos nem tempo para almoçar. Depois eu falei assim, não, tem coisa errada. Vamos fazer o seguinte, quando vinha alguém dizer assim, vamos fazer uma visita em tal lugar, eu dizia assim, essa pessoa tem condição de andar? Está com saúde? Pode vir na igreja? Se quiser, ela que venha. Mas pastor, não temos que visitar. Eu sou servo de Deus e não dos homens. Eu vou, se Deus disser para mim, eu vou, senão não vou. Está com saúde, todo final de semana sai para jogar bola, mas para a igreja não pode vir? Entende, irmão? Tem pessoas que não valorizam, e a Bíblia diz, não lançai pérola aos porcos, não venda Jesus Cristo como um produto barato. Ele transformou a nossa vida de maneira gloriosa. Nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós pagamos um preço. Temos que exigir que outros também se esforcem e paguem o preço. Já teve gente que chegou aqui para mim e disse, pastor, vamos visitar fulano que está com câncer. Eu disse assim, vem cá, ela sai para o médico? Sai. Quantas vezes vai no médico? 3 vezes por semana sai no médico. Sai arrastada, sai carregada? Não, anda normal, vai para o médico, pega o seu táxi, vai. Se ela pega um táxi e vai para o médico, ela pode pegar um táxi e vir na igreja. Tem fé para a medicina, não tem fé para a igreja? Se não tem fé para a igreja, que adianta eu ir lá? Mas tem coisas que invadem os nossos sentimentos. Ai não, está precisando de uma visita, está precisando disso, está precisando daquilo. Mas você chega na casa da pessoa, fulano está aí? Não, hoje foi passear. Para passear tem força, tem vigor, tem energia, mas para ir para a casa de Deus não tem. Não sou eu que vou vender o meu Jesus como produto barato. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Existe o comodismo. Eu conheci o caso de uma irmã que chegou dentro da igreja e disse assim, pastor, eu tenho um problema assim, assim, assim. Eu vim aqui para o pastor orar para que eu fique curada. O pastor falou assim, tudo bem, minha irmã, a gente ora, Jesus opera, mas você precisa de Jesus, porque a salvação é o mais importante. Não, pastor, eu não quero saber de salvação. Eu não quero saber de Jesus, eu só quero saber de ser curada. Não quero saber de Jesus. E o pastor tentou argumentar e não conseguiu. Falou assim, tá bom, vamos orar. Orou, Deus operou poderosamente, foi curado e foi embora. Que Deus tremendo. Tem gente que quer sinal, quer seja, ele opera, mas se alguém não crê nas suas palavras, ele não está julgando agora, mas no dia do juízo ele vai julgar. Então, meu irmão, o que eu quero enfatizar com você são essas muitas situações. Não se sinta na obrigação de fazer nada. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Se Deus disser que você deve fazer, se Ele tem um plano, se você deve ir, vá. Ele vai, de uma ou de outra forma, só Ele sabe, vai glorificar o nome dEle, vai operar o que tem para operar. Mas não coloque você em sacrifício pelas pessoas, de maneira que o teu sacrifício fosse resgatar alguém. É o mover do Espírito Santo que resgata alguém. O teu sacrifício pode vir debaixo de um mover do Espírito Santo. A obra da carne não resgata ninguém das chamas do inferno e não converte ninguém. Quantas pessoas ligam para a gente?
Pastor, eu queria tanto, e aí eu ouvi essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me deu uma visão, eu tive um sonho, não sei o que, o profeta encontrou comigo na rua, eu queria tanto, e aí, onde é a igreja? É Rua Mariano Procópio, número 35. Aí se é lá naquele morro, é lá no alto do morro, é lá no alto do morro. É perigoso? Tem bandido? Onde não tem? Onde não tem perigo? O único lugar que eu reconheço que não tem perigo é debaixo das asas do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Aí não tem perigo. É lá no morro? É lá no morro sim. Tá bom, obrigado de nada. Entende, meu irmão? Tem previsão de abrir uma congregação mais para baixo? Não tem, não. Tem outra igreja? Não tem, não. É aqui, quer vir? Vem, não quer, não vem. Amém, meu irmão? Tinha uma pessoa, chegou até mim e falou que estava com câncer em estado terminal. Mas ainda podia andar, os médicos já tinham determinado o tempo, mas a pessoa ainda estava viva e podia andar, e podia pegar um ônibus, podia viajar, lá em São Paulo. Eu disse para a pessoa, olha, entra no ônibus, se não tiver dinheiro para pagar a passagem, a gente paga. Entra no ônibus e traz aqui na igreja, para a gente orar. Quantos fatos Deus já curou de câncer? Quantos tumores sumiram aqui? Quantos problemas? Nós cremos num Deus vivo, que cura mesmo, que restaura não só o caráter do ser humano, mas o corpo também. Deus traz aqui na igreja. Não, podia viajar de um estado para o outro para ir no médico, mas para vir na igreja não podia. E sou eu que vou ser escravo dos homens? Eu sou servo de Deus, por sua misericórdia, mas sou. Então, meu irmão, não se renda aos seus conceitos, né? Como se diz? Da alma, do sentimento. Porque o nosso sentimento, primeiramente, ele acha, não, eu tenho que fazer, não, eu sou cristão. Tem pessoa que cria o seu próprio conceito de cristianismo. Não, eu sou crente, então eu sou o bonzinho. Às vezes quer ser melhor do que o próprio Jesus. Eu sou crente, então eu tenho que ir. Eu sou crente, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ir fazer. Não, meu irmão, eu não tenho que nada, eu só tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Não é o meu conceito que diz. Lá em Macaé, eu soube de uma menina desenganada pelos médicos. Falei, falaram para mim, ela está com poucos dias de vida. Eu me informei, me certifiquei, falei, é isso mesmo? Eu conheço pessoas em Macaé, eu entrei em contato, eu falei, você conhece fulano? É isso mesmo, está desenganado. O médico falou que não tem mais jeito, o médico falou que não tem mais jeito, acabou para ela. A família já está se preparando para a morte dela. Eu falei, então nós vamos aí. Se eu não tivesse ouvido a notícia de que os médicos tinham desenganado, nós não iríamos. Médico desenganou? Tem certeza? Tenho, está desenganada. Chamei pastor André, vamos a Macaé, tem uma obra. No mesmo dia, Deus já deu a visão a ele, nos mostrando saindo de um ônibus, descendo em Macaé. Falei, é isso aí, vamos lá, porque nós sabemos que tem um Deus que cura. Mas o nosso Deus não cura nos meus conceitos humanitários. A igreja não está na terra para fazer obra social, meu irmão. Deixa isso para os católicos, para os espíritas, para a maçonaria, deixa isso para quem quiser. A igreja está na terra para transformar o caráter do ser humano. A dispensa é consequência de um caráter transformado. Porque está escrito, buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se o meu caráter não muda, a minha mesa vai ser sempre vazia. Mas se eu tenho um caráter evangélico, eu comerei o melhor da terra. É isto que a minha Bíblia diz. Fomos lá, chegamos lá, e aquela que estava com a promessa de morte
ficou com a promessa de ter ainda um filho nos braços. Está vivo até hoje, porque o Deus que servimos é vivo e verdadeiro. Sabe aonde nós fomos? Dentro de uma igreja. Mas o Deus que tem lá não cura como o Deus que tem aqui. Tem fachada de igreja, mas não é igreja. Igreja é quando você vive os conceitos bíblicos. Por isso eu te alerto: não queira ser melhor do que Jesus Cristo. Você não é melhor que Ele. Ele falou: não há maior amor do que este, de dar a vida pelos seus irmãos. E isso quem fez foi Ele. Cuidado para você não atrapalhar a sua própria vida. Ah, não sei quem está precisando de visita. Não sei quem está precisando disso, precisando daquilo. Amém. Senhor, dá a direção. Está entendendo, irmão? Porque tem muita gente por aí que é cômoda. Aqui nesta rua, um homem pediu para nós irmos na casa dele orar. Primeiro ponto, ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque é católico, está com um problema sério de enfermidade na família, mas não quer admitir que o Deus católico é inútil. Então eu queria que nós fôssemos lá, entrássemos até, se possível, escondido dentro da casa dele. O Deus que eu sirvo, ele pode ser proclamado para o mundo. E quem não quiser se curvar a ele, meu irmão, que fique com os seus deuses. Ah, vai morrer e vai para o inferno. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Mora aí pertinho. Passeia todo dia, passa em frente à porta da igreja. E não pode entrar aqui por quê? Porque não quer que os outros católicos o vejam aqui, no abrigo do Deus verdadeiro. Então fica com seu Deus católico. Fica com seu Deus. Eu é que não vou lá, a menos que Jesus Cristo me diga, vai. Mas se Ele não me disser, meu irmão, eu não vou mesmo. Ah, mas vai morrer, o que eu tenho com isso? As portas da igreja estão abertas. Então, querido, não se renda ao comodismo das pessoas. Você hoje valoriza o sangue de Cristo, sabe por quê? Porque você pagou um preço. Eu vi muita gente ser alcançada, crentes indo na casa dos outros, muita gente sendo alcançada. Chegávamos lá, a pessoa sentada numa cadeira, abríamos a boca para orar, saía demônio pelo telhado, saía demônio pela janela, fugia demônio por debaixo da mesa, saía demônio para tudo que era canto. A pessoa ficava restaurada, curada. Naquela cadeira estava, nem levantava para nos dar bom dia. E o que é que nós temos que saber? Muitas pessoas são curadas, mas nem por isso deixarão de baixar ao inferno. Muitas pessoas são libertas de demônio, mas nem por isso deixarão de baixar ao inferno. Não adianta se iludir. Quem não quiser o pão vivo que desceu do céu, então que viva de vez do pão da terra. Porém nós sabemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, este é o ponto que você tem que entender. Tem coisas que você se condena achando que tem que fazer por causa de conceitos que invadiram a sua mente, e você que perde. Porque quando Deus quer que você esteja em outro lugar, em outra hora, e você está totalmente desviado. Ah, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, estou aqui orando, estou aqui isso, estou aqui aquilo outro. Não está não, meu irmão. Você só faz a obra de Deus quando você está no lugar que Ele te mandou fazer a obra dele. Você só está fazendo a obra de Deus quando você está no lugar mandado por Ele, executando aquilo que Ele te mandou executar. Me permita agora abrir um parêntese um pouco grande. Quantos crentes fracassados, derrotados atrás dos púlpitos? Por quê? Porque Deus não lhes mandou estar ali. Mas ele bate no peito e diz assim: estou fazendo a obra do Senhor. Não está não, porque nós só fazemos a obra do Senhor quando Ele nos manda fazer.
Se Ele não me mandou fazer, Ele não aceita que eu faça. Ele não aceita intruso na sua seara. Penetra. É Ele quem separa. Lembra lá de Levítico, do Antigo Testamento? Havia uma tribo separada, haviam homens separados. Quando alguém tentava meter a mão em alguma coisa que não lhe cabia, ficava leproso. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. É mesmo, é Antigo Testamento, por isso ficava leproso. Porque se fosse Novo Testamento, cairia morto que nem Ananias e Safira, em Atos 5. Deus é o mesmo, amém? Ontem, hoje, eternamente. Portanto, querido, aprenda a servir a Deus. Você é servo de Deus e não escravo dos homens. Amém? Não deixe que o seu sentimento, a sua alma, seja maior que o seu espírito. A força da nossa vida é o que penetra pelo nosso espírito. A Bíblia diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Fortifica o teu espírito nas coisas espirituais e domina a tua alma. Amém? E assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.